A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Minha gente, que alegria, que privilégio, que inundação de entusiasmo está acontecendo nesse momento aqui no estúdio de entrevistas do Portal do Holanda. E justamente dentro do projeto A Hora do H. Eu sei que todos vocês notaram que nós nos ausentamos durante 2 semanas, né? um pouquinho mais, mas o resultado está aí preenchendo os olhos de vocês. Eu estou cercado pelas boas inovações que têm como um grande objetivo tornar melhor o local de trabalho. E não só isso, tornar mais aprazível o local onde nós temos o privilégio de receber diariamente personalidades, protagonistas importantes, como a Kate Bent, que vocês nem imaginam o quanto ela é simpática, o quanto ela é muito comunicativa e tem mais. Eu acho que essa grande característica do caráter da Kate tem tudo a ver com o que ela realiza com paixão, com competência, com expertise, lá dentro, sabe de onde? Da Fundação SECOM. Ela é a gerente dos serviços sociais lá da Fundação SECOM. Ela é uma das pessoas que primeiro lida, né, com quem chega lá, e ela veio aqui para nos contar como é feito esse contato, como as coisas também lá na FSECOM, igualmente o que está acontecendo aqui no estúdio de entrevistas do Portal do Holanda, como as coisas estão evoluindo, como as coisas estão em direção a cada dia de ficar melhor, para beneficiar os pacientes, como nós aqui, né, estamos melhorando tudo para beneficiar os nossos convidados, que eles se sintam em casa, porque quando eles estão aqui, a casa é totalmente deles. Então, eu quero agradecer a paciência de vocês que estão aí de volta com a gente, e agora o que vai acontecer é o seguinte: todo dia, se Deus permitir, e os convidados aceitarem o convite e vierem aqui, lógico, né? Às 2 horas da tarde nós estaremos aqui para vocês, levando o que a gente pode levar através da comunicação com os nossos ilustres convidados, tá bom? E a gente começa então essa nova fase. Toda vez que tem uma parada na minha vida e que eu retorno, né, para o começo, para um recomeço, eu considero uma nova fase. Então estamos iniciando mais uma fase mais colorida, uma fase que tem tudo a ver com encantamento, encantar você. O que ela veio fazer aqui é encantar você com as informações dela. E o que eu estou fazendo aqui é encantar você com essa arena maravilhosa que nós chamamos de estúdio de entrevistas do programa A Hora do H. Sejam bem-vindos e obrigado pela paciência. Bora ouvir a Kate. Vamos ver o que ela tem para dizer. E ela tem muita coisa para nos contar. Kate, que alegria recebê-la aqui pela primeira vez. Obrigada. Olha que já veio um montão de gente aqui. Sim. E agora chegou a sua vez. E a gente está muito feliz. Seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. No início de uma nova fase. Sim. Né? Eu me sinto muito honrada de estar nesse espaço novo. Não é? Tem um ponto de luz aqui. E eu estou muito honrada de ser convidada para esse novo momento. Para mim é uma honra muito grande. A oportunidade que você dá, não só para mim, mas para os servidores da Fundação que já vieram nesse espaço, também comunicar o que temos feito na Fundação, e para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje. Kate, você acaba de dizer, em nome de outros servidores, eu não sei se você sabe, mas eu determinei a mim mesmo há mais ou menos 3 anos que eu iria conversar aqui do nosso espaço, no Portal do Holanda, com todos os protagonistas, as grandes personalidades dentro da FSECOM. E eu vou te revelar uma coisa, então, que você nem imagina. Você é a 12ª pessoa de importância da FSECOM que vem aqui. E tem algumas, como a doutora Mônica, como o doutor Gerson,
né, com a doutora Ilka, que já vieram aqui mais de uma vez, quer dizer... Que legal. Entendeu? Então eu estou abaixo do top 10, só um patamar. Então. Pois é, você é a 12ª e eu sei que tem muitas outras pessoas que virão aqui com a gente. Por que a gente fala de equipe, né? Por que a gente se reporta aos que já vieram? Nenhum trabalho exitoso é feito sem a força de uma equipe. E nós valorizamos muito isso na Fundação SECOM. A expertise de cada profissional, desde o diretor-presidente até a pessoa que recebe o paciente na porta da Fundação SECOM, todas essas pessoas são muito valorizadas e a gente respeita muito o trabalho de cada um ali dentro. Então, por isso que eu já comecei te agradecendo essa oportunidade, porque equipe precisa estar junto e precisa ser valorizada. Nós temos isso, graças a Deus, no nosso local de trabalho. Quando você sente alegria de trabalhar, quando você acorda de manhã e tem uma motivação para ir, é porque você se sente valorizado, né? Então, a nossa equipe, nosso diretor-presidente, ele preza muito por isso. Por isso eu já comecei te agradecendo, porque eu já vi várias pessoas aqui, doutora Mônica, doutor Gerson, doutora Ilka, né, doutor Ortiga, que eu já vi, participei aqui. Doutor Gesine, né, os outros médicos também da Fundação. Então, o trabalho que a gente desenvolve ali é sempre um trabalho de acolhimento, de valorização da pessoa, um trabalho que a gente coloca o paciente num ambiente seguro para que ele possa falar e a gente validar essa fala. Isso é muito importante. Me fala uma coisa, Kate. Trabalhar na Fundação SECOM, e agora eu queria que você falasse, já que você trabalha na ponta de lança do serviço social, que é muito importante, para trabalhar na Fundação SECOM, eu sei que não está escrito lá na hora que as pessoas vão preencher, né, as propostas de emprego, mas para trabalhar lá você acredita que é essencial o item amor, trabalhar com amor pelo próximo, principalmente? Sim, precisa ter um cuidado diferenciado. Quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença como câncer, que é uma doença ameaçadora da vida, a doença chega, mas a vida continua. E a gente precisa entender que quando aquela pessoa é acolhida pela primeira vez, ela precisa ter validado a sua fala, né? Ela não é só uma pessoa com um tumor, ela é uma pessoa com tumor, mas que tem um trabalho, tem uma vida, tem uma família, não é? A doença chegou e a vida continua, os boletos continuam chegando e ela tem várias preocupações, E aí a gente precisa orientar para que aquele tratamento seja o mais suave possível, se eu posso usar essa palavra, que a pessoa tenha o entendimento que ela vai começar um tratamento, mas que ela não está sozinha, que ela tem um conjunto de profissionais à disposição dela e que esses profissionais vão fazer o possível para que o seu atendimento seja exitoso, para que o seu atendimento seja o melhor que ela espera que aconteça. Kate, quando a pessoa se dirige ao teu departamento, né, o departamento de social, ela já vem diagnosticada? Ou, quer dizer, ela já é um passo depois que ela recebeu o diagnóstico? Sim. E qual é o trabalho que vocês realizam com ela? Porque tu me falaste uma coisa que eu fiquei impressionado quando tu me falaste isso. Tu me disseste, eu anotei. Sim. Eu digo, eu tenho que dizer o que ela me disse. Você falou, Humberto, a missão aqui do serviço social é orientar sobre os direitos dos milhares, você falou, de pacientes oncológicos. Sim. Que orientação é essa? Que direitos são esses, hein, Kate? Pacientes oncológicos, hoje no Brasil, né, toda a nossa ação ela é mediada por leis, né? Hoje nós estamos na vigência de um estatuto da pessoa com câncer, o paciente oncológico, ele é um estatuto novo, né? Mas claro, nós trabalhamos na perspectiva da saúde, a gente precisa falar, né, da perspectiva da saúde integral, né? O que é a definição de saúde na sua integralidade? É o bem-estar físico, é o bem-estar emocional, é o bem-estar psicossocial, né? E principalmente o social, as relações que essa pessoa tem. Quando ela chega numa unidade de saúde, vários medos, né, trazem ela para o atendimento do serviço social. Nossa agenda é de demanda aberta, a gente não... o paciente ele tem livre demanda, ele pode nos procurar no momento que ele quiser. Geralmente ele nos procura
perguntando quais são meus direitos. Eu comecei agora um tratamento, eu parei de trabalhar, por exemplo, e quer dizer que ele já vem com essa pergunta? Já vem com essa pergunta, a maioria deles vem com essa pergunta. E aí a gente precisa estar preparado para atender essa demanda, né? São essas perguntas, e também para dizer para ele, olha, nós temos uma equipe, você não está só, como eu vou repetir sempre isso, porque ele precisa ouvir isso, que ele não está sozinho, né? O serviço social media os atendimentos do paciente com outros profissionais dentro da fundação. A gente trabalha em equipe, não tem como fazer um trabalho que não seja com equipe, mas a maioria deles vem nos procurar sobre os direitos. Por exemplo, direitos previdenciários, isenção de IPTU, por exemplo, se ele tem direito à isenção do imposto de renda, se ele tem acesso ao passe livre, se ele tem acesso ao BPC, que é um benefício previdenciário, assistencial, né? Tem os benefícios previdenciários e benefícios assistenciais. Aquele paciente que nunca contribuiu para a Previdência. Importante dizer que a nossa Seguridade, ela é contributiva. É o Instituto Nacional... Muita gente chega nessa situação que nunca contribuiu. Nunca contribuiu. E aí a gente precisa orientar se ele está dentro dos critérios de elegibilidade para um benefício assistencial, por exemplo. E aí a gente encaminha para os CRAs, para o Centro de Referência da Assistência Social. A gente precisa também saber se esse paciente, por exemplo, que veio do interior, se ele tem como ficar em Manaus, né? Nós temos várias OSCs que nos apoiam, e aqui eu quero destacar o trabalho da Liga Amazonense contra o Câncer, da LAC, do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAC, do Lar das Marias, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e as representações... São organizações satélites, sim, né, que ficam nos ali ajudam e que ajudam o também paciente, os pacientes. isso, que ajudam o paciente com diversas atividades, né, e de apoio, sempre validando o nosso trabalho do serviço social. Então, a gente encaminha, a gente faz o primeiro atendimento, o acolhimento, identifica as necessidades que esses pacientes têm, e a sua família também. A gente nunca pode esquecer que o cuidador do paciente oncológico, ele também precisa de apoio. Vocês lidam também com os familiares. Sim, com os cuidadores. E aí, essas demandas todas, elas são escritas, né? A gente tem normas de atendimento, e elas são validadas para encaminhamentos ou para orientações e dentro da própria equipe. Então, o paciente traz muito essa demanda. O que eu preciso? Eu preciso, por exemplo, de uma cesta básica. Alguns precisam, alguns pacientes, né? Então, para onde a gente vai encaminhar? Como a gente vai... Uma cesta básica para ele ou para a família? Para ele mesmo, para falando para a família. Tem pacientes, Humberto, que chegam na fundação, às vezes pela manhã, para fazer uma quimioterapia, ele não tomou café. Sim. Meu Deus. Sim, ele não tomou café. Ou ele veio só com o dinheiro da vinda, né? Ele não tem o dinheiro para voltar para casa. Então, a gente precisa pensar que é uma doença grave e que precisa de todo o apoio, mas a gente precisa pensar nessas questões também. O paciente não Sim. tem. A gente atende pacientes de todas as camadas sociais, mas essa demanda é uma demanda que nos mobiliza muito, não é? Kate, eu gostaria muito de ouvir o teu comentário sobre, por exemplo, essa questão. Quando a doutora Mônica Bandeira de Mello veio aqui, o próprio doutor Gerson Mourão, a doutora Ilka também, né? Eles mencionaram essa questão do atendimento aos nossos irmãos do interior, que vem do interior para Manaus à procura de atendimento. E foi citado aqui que a maioria deles chega em Manaus já num estado avançado. Quer dizer, me diz uma coisa, como é que a tua equipe lida? Eu tenho a impressão que o grande mote de vocês é tratar diferente os diferentes. No povo do interior, principalmente, ou no caso os indígenas também, vocês aplicam essa regra assim, realmente à risca? Sim. Vocês fazem isso? Com prioridade. Como é que vocês fazem? Com prioridade. Os pacientes do interior, a gente tem um link muito grande com as representações dos municípios. A maioria dos municípios tem representações em Manaus, que são uma espécie de escritório. É a prefeitura, isso, né? Que da tem prefeitura escritório em Manaus. aqui. Isso. Alguns têm casa de apoio, tem apoio logística de carro, não é? Tem uma pequena ajuda de custo para esses pacientes. Então, o nosso contato é sempre com eles para saber o que o município pode oferecer para esse paciente. Os pacientes indígenas, o nosso contato é muito grande com a CASAI,
né, que é a Casa de Apoio da Saúde Indígena, né, e dá esse apoio para esses pacientes. Mas a gente precisa não só validar essas demandas emergenciais, essas doações eventuais que eles precisam. A gente precisa conversar com essas equipes sobre a continuidade do tratamento, que ele não falte as consultas, que ele tenha um local adequado para ficar em Manaus, isso, que ele não pare o atendimento dele, e validar também as questões culturais. Muitos pacientes chegam para a gente e falam: doutora, eu tomo chá de folha de graviola, sabe? Aquelas coisas assim. A gente precisa validar isso, respeitar, né, essa questão cultural. Nós somos o maior estado da federação com presença indígena. Então, a gente precisa entender que o paciente indígena internado, por exemplo, ele não vai querer comer frango todo dia. Que aquela cama do hospital não é para ele. O negócio dele é rede. O negócio dele é rede. Né? A gente tem um projeto dentro da fundação de ter um local ambientado para o paciente, inclusive com uma ambientação para ele, uma ambientação para ele. Né? E a alimentação também, então a equipe de nutrição é muito presente em relação a isso, para ver essa questão cultural. Eles não gostam de comer algumas coisas que estão no cardápio, né? Até os nossos, eu estava contando para você antes de começar. Não pode faltar farinha. Não pode faltar farinha. Não pode faltar farinha. Uma vez o paciente falou: doutor, eu estou com saudade de pescar. Aí ele estava mais de 50 dias internado, eu quero pescar. Como é que você faz isso? Como é que você vai atender um pedido desse? Mas assim, a gente precisa entender que o lugar de fala desse paciente precisa ser validado. E a gente precisa respeitar essa questão regional do fator amazônico que só nós temos aqui. Essa concepção é de toda a equipe, de toda a equipe, doutora? De toda a equipe. Pelo menos lutamos e temos o desafio de que seja de toda a equipe, porque quando o paciente diz para você que ele está com dor ou que ele está com saudade, você precisa validar isso. Não, mas ele já tomou remédio para dor, mas ele está dizendo que está com dor. Então aquilo é real para ele. Né? Então você precisa ter esse olhar além. Não é só fazer o seu trabalho ali e ir para casa. Você precisa olhar além, ter uma concepção de humanização no atendimento, principalmente com a doença oncológica. Me diga uma coisa, diariamente há uma estatística estabelecida, fixa, para informar de quantas pessoas são atendidas pelo setor de serviço social? Uma média de 45, 50 pessoas. Por dia? Por dia. Nós somos 4 e novas pessoas sempre, nunca as mesmas pessoas. Às vezes voltam. Sim, às vezes tem um paciente que precisa, por exemplo, todos os dias a nossa equipe atende pacientes que precisam voltar para casa, por exemplo. Então a gente tem um serviço de transporte da LAC dentro do hospital que leva os pacientes em casa. Não busca, mas leva. Né? A gente tem um contato também com a SOS Vida, que são um serviço de transporte, porque é um local, se você for pensar, o local de acesso à fundação ele não é muito fácil. Para quem vem da Zona Leste, né? Para quem vem da Zona Sul, tem que pegar 2 ônibus, 3 ônibus. Se a gente for pensar, quem conhece a cidade, como a gente conhece, a gente sabe que não é um local muito fácil de chegar. Então, uma das questões que às vezes os impede, eles buscam muito o serviço social, não tenham condição de vir para 35 sessões de radioterapia, por exemplo, 28 sessões, porque eu não tenho dinheiro para vir. Tipo assim, diárias, ele tem que voltar todo dia? Tem tratamentos que são diários, tem tratamento que ele tem que vir todo dia. Dinheiro por ônibus, exatamente. Todo dia, durante 40 dias. Ele mora lá em Manacapuru, então eu tenho que estar em contato direto com a representação do município para que eles garantam que esse paciente chegue no horário para fazer o seu atendimento e não haja interrupção. Ele tem que fazer? Ele tem que fazer. Ele tem que chegar na fundação. Todo dia? Todo dia. Não pode faltar um. Não pode faltar. Que prejudica o tratamento. Esse é o nosso maior desafio, né? Com esses pacientes que têm essa demanda de hipossuficiência. Então, é uma luta diária. É diária, é contato diário, é contato extramuro, né? Que a gente chama rede quente, né? O serviço social usa muito essa palavra, a rede quente, né? São aqueles colegas e aqueles serviços que viabilizam que o paciente chegue no horário, que ele faça o seu tratamento, que ele seja bem atendido. Isso é importante. Quantos colegas na tua equipe? Nós somos 6. Nós 6 pessoas. 6, todas do quadro efetivo, da fundação. Vocês estão jogando esse jogo, só vocês 6? Estamos lá. Com todo esse povo, 50 pessoas por dia. Por aí. E final de semana também. Fabuloso. Né? É uma demanda muito grande, mas o desafio, e eu sempre falo isso, o desafio é trabalhar com essa equipe, mas de uma forma coesa, de uma forma eficiente e humanizada. Se a gente for
fazer um trabalho sem essa perspectiva da humanização não vai dar certo. Não vai dar certo. E essa é uma demanda do nosso diretor-presidente. Precisamos fazer o melhor possível para o maior número de pessoas. Kate, o governador esteve ontem, Sim, eu li esteve lá. Eu leio o jornal físico, eu ainda leio, eu recebo e leio. Eu li no jornal que o governador esteve lá. E eu queria confirmar uma coisa aqui contigo. Você é funcionária pública de carreira, De né? carreira. Tenho 22 anos de teu, praia. O serviço público está no teu DNA já, na tua veia. Me diz uma coisa, realmente você sente, Kate, que está havendo uma revolução dentro da Fundação SECOM? Sim. Porque antes, e isso aqui é sério, a doutora Mônica já veio aqui uma vez e chorou aí. Sim. E hoje eu tenho visto ela falar, mas sem conseguir disfarçar um sorriso de alegria. Sim. Lá pelo Cipaclo, né? Sepicolo, que é bem do lado. Que ela fala para Deus e o mundo do Sepicolo. O doutor Gerson veio aqui e falou sobre, né? Humberto, tens que ir à inauguração que vai haver lá do centro cirúrgico, tudo modernizado, um novo mamógrafo. Essa revolução é verdadeira, ela está acontecendo, né? Ela está acontecendo. A gente vê na pauta desse governo, na pauta do governador Wilson Lima, bom, né? A ampliação, né, do atendimento dentro da Fundação. Fundação. Essa prioridade por parte do governo? Com certeza, está na pauta. A doutora Mônica usa uma palavra que eu gosto de usar também, é uma questão humanitária. O Sepicolo é uma questão humanitária. Ampliar as cirurgias, ampliar o atendimento dentro da Fundação com qualidade e com pessoas também, que a gente precisa pensar naquele que cuida. Quem cuida de quem cuida? Não é? Então, de quem cuida. Né? Então a gente precisa se cuidar também, para cuidar do outro. Né? E aí a gente vê na pauta do governador Wilson Lima, com essa visita ontem, essa ampliação de leitos para cirurgia, ampliação de sala de infusão de quimioterapia, que é uma demanda enorme que nós temos. E ele já anunciou que será providenciado, né? Eu li lá na reportagem. A equipe já está lá dentro, né? Já tem uma equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem, que é uma demanda muito grande dentro da Fundação. Eles já estão em treinamento. Hoje de manhã nós estávamos numa reunião conjunta com o Núcleo de Segurança do Paciente, cuidando dos protocolos de segurança do paciente. Alguns nunca estiveram em contato com o paciente oncológico, então precisa de um treinamento, e até para a gente mesmo, não é? Claro. Quando a gente não sabe, a gente vai sentar e vai estudar. Kate, assim, baseado nessa toda essa tua experiência no serviço público, no setor de saúde, tu te lembras do último governador que apareceu lá na FSECOM? Quando foi? Ó, tu já está pensando, faz tempo. Quando a pessoa fez o que tu fizeste agora. Deixa primeiro eu ver. Espera aí, Humberto, espera aí. Não. Eu não lembro. Você não lembra? Então deixa eu te falar uma coisa. Então, Wilson Lima já foi 4 vezes. Então, digno de aplauso. A César o que é de César. A César o que é de César. Tem nada mais do que isso aqui. Ele já foi lá 4 vezes. E quem ganha com isso, principalmente, são os pacientes. São os pacientes. Não é isso? População e a estrutura médica, né, de saúde do estado do Amazonas e da cidade de Manaus. Ainda é um desafio então, muito grande. Aplausos para o governador por estar fazendo o que está fazendo. Parabéns ao senhor e a toda essa equipe por essa atitude maravilhosa. Acabamos de ter esse testemunho aqui, de que ela nem lembra o último governador que foi lá. Kate, o que você diz nesse final de entrevista para os pacientes, as pessoas que estão nos vendo, que vai ver amanhã ou depois irão lá com você? Sim. O que você tem a dizer para essas pessoas? Primeiro, a mensagem é que você não está só, né? Que a equipe está à disposição. Né? Nós trabalhamos em equipe e se o serviço social não puder fazer o acolhimento, nós vamos chamar outra equipe para ajudar, seja psicólogo, porque são várias demandas, né, Humberto, que eles vão no serviço social. Então, psicologia, fisioterapia, nutrição, né, equipe médica, equipe de enfermagem, né, nós estamos à disposição, nós funcionamos a partir das 7 da manhã até as 19 horas. Nosso plantão do serviço social na Fundação SECOM é de 12 horas, inclusive sábado e domingo. É mesmo? Sábado e domingo. Então, a gente leva muito em consideração a demanda que o paciente traz para a gente, seja qualquer demanda que for.
Então a gente está lá, o nosso telefone no serviço social é 3655-4624. Fala devagarinho, por favor, pessoal, porque aqui não foi 3655 4624. 4624. Fala direto conosco, direto com a nossa equipe. Não é com robô, não, não, né? Não é com robô, é não. Com vocês é com a gente mesmo, ótimo, tá? Ótimo. E nós estamos à disposição sempre. Kate, 1000 vezes obrigado. Obrigada, amigo. Muito por obrigada. ter vindo conversar. Pela oportunidade. Eu consegui te entrevistar ou foi um bate-papo maravilhoso? Já falei para ele, Pronto. ele deixa a gente bem à vontade. Para onde é que eu vou daqui? Ele vai trabalhar no Meditopia, porque a voz dele é maravilhosa. Pronto, já tem um lugar para ir quando eu sair aqui da hora do H, tá bom? Ok. Kate, 1000 vezes obrigado. Obrigada, Leva o meu querido. carinho para toda a gente equipe. da tua equipe, tá? Muito O meu obrigada. carinho também para o Dr. Gerson, para a Sim, doutora Mônica, sim. para a doutora Ilka, para todo mundo que já veio ouvi, eu aqui. sempre digo Ei, pro fala Dr. para a Shirley, ela não escapa. Diz para ela, olha, Shirley Humberto Amorim Shirley, falou olha, que tu Shirley tá é na agulha, tranquilo. tu tá na agulha. E tá Shirley bom? é tranquilo, É ele tranquilo, deixa a né? gente Ela se tranquila. tremeu toda. Todinha. Não, pelo amor de Deus. Ela me falou, não quero ir não. Não, claro, não quero ir. Muito Obrigada, obrigado, Kate, amigo. e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Que bacana. Obrigada pela oportunidade. Essa tua vibe comunitária e humanista. Obrigada. Isso é tudo. É de forma Você é uma grande profissional. Só de olhar para ti a gente nota isso. Tá? Obrigada. Obrigado, Kate. Tchau, Obrigado tchau. mesmo. Até mais. Gente, é o seguinte, o nosso jogo voltou para campo. Estamos aqui agora, a partir de hoje, ok? Graças a Deus, graças à intervenção aqui maravilhosa que fizeram no estúdio de entrevistas da Hora do H, nós, a partir de 2h da tarde, todos os dias, nós estaremos aqui com você e, lógico, também, se o Papai do Céu deixar, né? E se ele não deixar, tem que combinar com ele primeiro. Então, se ele deixar, a gente está aqui agradecidos, eu e os convidados pela sua companhia. Amanhã eu volto com vinhos, etc e tal, e vem uma cozinheira, olha que história linda, vem uma cozinheira que ela foi muito além. Ela resolveu montar um serviço chamado Sopão Solidário, e ela vai nos hospitais com uma equipe enorme, ela vai nos pontos. Pois é, eu estava pensando isso quando tu estavas falando. Dá nosso número para eu vou fazer isso. Amanhã eu vou dizer para a Karen. E ela vai nos lugares à noite, onde as pessoas em condição de rua estão lá dormindo, levando amparo, uma palavra amiga, um carinho e um sopão delicioso. Um monte de voluntários fazem isso. E é uma cozinheira. E ela vem falar aqui com a gente amanhã, tá? Muito obrigado, gente, pela companhia de vocês. Até amanhã, se Deus permitir. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.